Cara, o episódio de The Boys essa semana finalmente pareceu um episódio de série e não só uma desculpa para fazer uma crítica à sociedade americana atual. Lógico que The Boys é muito dessa crítica à sociedade americana e eu acho que eles fazem isso de uma maneira, na maioria das vezes, até que legal, é divertido acompanhar e tal, mas às vezes eu acho que eles esquecem que eles de fato são uma série de entretenimento e pensam que eles são só uma maneira de fazer uma crítica que ninguém nunca fez antes, o que também não é verdade. E aí eles acabam deixando o lado de ser uma série que precisa de um roteiro, precisa de uma história, precisa de uma coisa boa, uma construção de personagem, esse tipo de coisa de lado, e aí a série acaba caindo num nível que fica só uma caricatura que, se eu quiser eu leio uma charge aleatória aqui, entendeu? Só que esse episódio não, esse episódio soube englobar os dois mundos de uma maneira muito boa, talvez, na minha opinião, seja o melhor episódio da temporada até agora, disputa ali com o episódio 2 e 3, que foi bem divertido também de ver, mas eu gostei porque eles lembraram que eles são de fato uma série, que eles são de fato os personagens, que coisas precisam acontecer com esses personagens, eles precisam amadurecer, aprender coisas novas, sentir emoções novas, ter um desenvolvimento, ter consequências. Esse episódio, numa certa medida, teve um pouco disso e eu fiquei feliz que isso finalmente aconteceu. Pra gente comentar mais detalhadamente sobre, eu só vou pedir primeiro o seu like, que é muito importante pro vídeo chegar pra mais gente, pro vídeo aparecer mais recomendados. Eu tô dando um reforço aqui nesse pedido de like, porque muitas vezes vocês esquecem, sendo que é uma coisa muito fácil, é só virar o celular, clicar no botãozinho ali, não custa nem um segundo pra você e me ajuda muito. E logicamente eu vou pedir a sua inscrição, que na minha opinião é o que mais me ajuda, o que mais me motiva a continuar fazendo vídeo aqui pro canal. Tamo com 2 vídeos semanais, isso é uma loucura, nunca tivemos essa constância aqui no canal. The Boys saindo todo sábado agora até o final da temporada, e quinta-feira eu vou fazer algum outro vídeo sobre alguma outra coisa que eu queira falar. Nessa semana agora foi vídeo sobre o drama, na semana que vem eu tô pensando em fazer um vídeo sobre Hail Mary, talvez vai sair um vídeo que é o mais elaborado do canal até agora, sobre Boku no Hero. Então eu vou pedir pra você se inscrever, pra você não perder nada disso, e vamos direto que eu tenho coisa pra falar desse episódio que eu achei de fato muito construtivo pra série. A construção do próprio episódio dessa vez já seguiu uma forma totalmente diferente do que a série fazia. Ela foi por personagens e eu acho que funcionou muito. Começando justamente com a Firecracker, né, a Espoleta, que na minha opinião talvez tenha sido a melhor parte do episódio, competindo ali com a parte do Soldier Boy e do Homelander, mas eu achei que o nível de personalidade e de construção de personagem que eles deram pra ela nesse episódio foi muito acima do que eu tava esperando. Ela sempre foi essa categoria da mulher burra que não liga pra nada e vai fazer qualquer coisa, se vender por dinheiro. E dessa vez eles de fato deram uma história, um personagem pra ela, ao invés de só uma caricatura da crítica que eles querem fazer a esse tipo de pessoa. E é justamente a Firecracker, ela é a principal responsável pela nova fase do Homelander, né? Ela é a que mais propaga a palavra do Homelander, as novas coisas do Homelander. E aí quando a gente vai ver, na real ela era uma menina que frequentava uma igreja, ela tinha um pastor ali que cuidava dela. E você vê que ela hoje em dia tá fazendo, né, sendo essa principal pregadora da palavra do Homelander, sendo que antigamente ela era uma pessoa que realmente uma fiel, que seguia Jesus Cristo, que tinha um bonequinho de Jesus, que se importava com o pastor lá da igreja dela, com as coisas dela, e você vê que ela tem uma profundidade, que ela já não faz só as coisas que o Homelander fala, porque sim, e ela é só uma marionete. Não, ela tem conflitos internos dentro dela, sabe? Acho que episódios passados já introduziram um pouco essa ideia dela estar nessa de, você quer ser Deus? Eu achei que você só queria ser um profeta de Deus, não sei o quê. E a gente finalmente expandiu essa ideia pra de fato entender o que ela internamente pensa e as consequências do que ela tá fazendo pra ela. Porque por mais que a gente tenha conhecido esse passado, essa história dela como alguém que não é de tudo, só essa marionete que vai fazer qualquer coisa do Homelander, e ser uma pessoa que já teve realmente uma fé, que teve uma vida na igreja, que se entendeu de alguma forma ali com o pastor e com a comunidade dela, ao mesmo tempo ela ainda assim é muito mais sobre o ego e sobre isso de finalmente estar no controle e o medo do Homelander, que ela continua fazendo as coisas que ela sabe que é errada a fazer. Tudo isso culmina, né, logicamente, quando ela tem que anunciar no jornal dela sobre como essa igreja que ela cresceu, na verdade agora é um ninho de luz estrelistas, né, de starlighters, terroristas, falar sobre como o pastor dela, que foi uma pessoa que criou ela e deu tudo de bom pra ela, na verdade é um pedófilo que alicia menores. E enquanto ela fala isso, você vê o desgosto dela consigo mesma de estar falando essas notícias que ela sabe que é mentira, a lágrima descendo no olho dela e esse nervosismo que ela não quer nem terminar a frase, mas que ao mesmo tempo ela já foi tão longe nesse personagem de fazer tudo pela volta e pelo Homelander que ela já não consegue parar mais, sabe? Eu acho que esse episódio deixou claro como, mesmo com o passado e mesmo sendo uma pessoa e tendo personalidade, ela não é ela continua sendo um monstro que ela realmente é, espalhando fake news, espalhando loucura, espalhando mentira, espalhando terror pelo mundo. E por mais que ela tenha esse próprio conflito interno, ela toma uma decisão dela que é, cara, eu sei de tudo isso, mas eu vou mesmo assim noticiar essa notícia que eu sei que é falsa, eu vou continuar falando mentira, eu vou continuar apoiando o Homelander,
que, logicamente, culmina no final do episódio com o que aconteceu com ela, né? Então, acho que esse episódio foi bom pra mostrar essa profundidade do personagem dela e mostrar que tem consequência o que ela fez que gerou na morte dela. Conforme vai passando o episódio, vai caindo um pouco mais pra caricatura, mas não tira o foco de vamos falar sobre personagens, né? Então, por exemplo, quando chega essa parte do Black Noir, ele é menos sobre, de fato, algum debate um pouco mais profundo, mas ainda assim continua sendo sobre um personagem. Vamos entender um personagem, vamos focar num personagem. E aí, dessa vez foi o Black Noir. E eu também achei muito legal, né? Que é outro cara que é, logicamente, um psicopata, que ele já matou um monte de gente e ele não tá nem aí pra de fato estar matando um monte de gente, sabe? Eles não tentam fazer esses personagens, o Soldier Boy no final, o Homelander, a Firecracker e o Black Noir parecendo em pessoas boas. Eles só querem fazer a gente conhecer mais deles, sem de fato achar que eles são pessoas boas. Então o arco do Black Noir serviu justamente pra gente entender mais sobre o que ele é, o que ele quer, sabe? Ele tá muito mais ali pra servir o papel dele de ator e de ser essa estrela do que de fato, mano, eu quero ser um super-herói pela voz, sabe? Ele tá interpretando ser um super-herói como um papel. E ainda assim, nem é o papel principal dele, porque a gente tá vendo ele agora atuando com aquele cara que ele era o produtor dos filmes da VOT, né? Com essa peça que vai pra Broadway e a gente entende mais sobre ele, sobre a revolta dele com o Profundo, que tá querendo passar o pé nele, sabe? Tem pouca coisa a se comentar sobre isso, mas eu achei que foi legal dar essa profundidade de personagem, sabe? Qualquer coisa que sirva pra gente entender melhor e compreender melhor e ver mais realmente sobre a série, sobre os personagens, já é válido, na minha opinião. E aí, lógico, né? É isso que eu tô falando. Não é como se isso fosse servir pra fazer ele ser uma pessoa boa. Lógico que não. Ele tá ciente de tudo que ele tá fazendo, de tudo que ele tá corroborando, e ainda assim ele quer continuar, né? Ele que dá a ideia, que pelo visto vai ser importante, do Homelander performar um milagre nele, onde ele consiga falar e voar a partir do Homelander e tudo mais. A terceira parte do episódio foi focada no cachorro do Billy Butcher. E vamos ser sinceros, não foi sobre o cachorro, né? Foi uma maneira de a gente selecionar uma pessoa de fora pra gente falar um pouquinho sobre cada um dos boys, sem necessariamente pegar um pra ser o personagem em foco, né? Então ele foi passando ali por todos os núcleos dos boys e eu também achei legal. Lógico que tem um certo nível de forçação ali do francês falando com o cachorro. Ah, mon cœur, eu não sirvo pra essa vida tranquila que Kimiko quer. Ela quer um cachorro, eu não sei, eu me mataria meu cachorro. Uma coisa que não faz muito sentido. Pô, tu tá falando isso ali com o cachorro? É a série querendo chamar a gente um pouquinho de burro, né? De vamos acreditar que ele falaria realmente isso com o cachorro, só pra ele, na verdade, estar falando pra você, telespectador. Mas tudo bem, assim, serviu pro propósito ali. Mas a parte mais legal pra mim foi a do Butcher, né? Que há um tempo deixou de ser um personagem e virou só essa personificação do ódio aos subs. E nesse episódio ele de fato voltou a ser um personagem que eu gostei. Tem um momento dele com o Leitinho, que também é uma construção de personagem boa pro Leitinho, que a gente tá vendo essa total mudança dele de personagem, né? Com aquele cara todo metódico e preocupado com a família e consigo mesmo e com os mínimos detalhes. E que agora ele meio que já abriu mão e falou, cara, eu vou morrer, então não preciso me preocupar com nada disso. Eu achei uma construção legal, mas eu acho que é mais pra falar sobre o próprio Butcher, que de certa forma ainda tem uma humanidade nele ali, porque quando ele escuta o Leitinho falando sobre isso, ele fica meio tipo, pô, cara, não vai por esse caminho, deixa eu ser esse mártir supremo que vai morrer e não tem mais emoções, sabe? Você tem sua família, volta pra ela. E aí, acho que tudo isso, logicamente, né, chega no ápice quando ele tá conversando com o Hughie sobre o V primário, né? Que o Hughie, ele quer sim achar o V primário pra dar pra Kimiko e pra Annie pra elas ficarem vivas. E o Butcher até agora tava nesse só de não, eu não me importo com elas, eu tenho que matar todos. E finalmente agora ele volta umas casinhas e fala, cara, tudo bem, se você quer achar e curar essas pessoas, cura elas. Aí o Hughie fala, né, mas e você, não sei o que, ele fala, não, cura elas, eu já não tenho mais salvação. E, assim, serve pra mostrar também esse lado mais humano dele de estar interagindo com o próprio cachorro, né? Ele que parece ser só essa máquina de ódio e morte que ele tem sendo ultimamente. Não, cara, ele sabe amar, ele sabe ser cuidadoso, como ele foi com o Leitinho, como ele foi com o Rio e como ele tá sendo com o cachorro dele, né? Ver que ele cuida ali, se preocupou, botou, vai, salva ele, não sei o que, pro cachorro não morrer e tudo mais. Ele não é de tudo um monstro, né? Mas isso, lógico, sem tirar todas as péssimas, eu ia falar qualidade, mas qualidade são coisa boa, né? Mas essas péssimas características dele, né? Então esse episódio serviu muito pra isso. Mostrar como até essas pessoas péssimas têm personalidade e profundidade, mas sem tirar o fato de que elas são pessoas péssimas, que também foi a mesma coisa que ela fez com o Soldier Boy e o Homelander no final do episódio, né? Que agora o foco é no Soldier Boy. Essa foi a mais humorística de todas elas, né? Juntou um grupo de vários atores famosos para eles representarem eles mesmos nesse universo alternativo. Pô, isso deve ter sido muito legal de gravar, sabe? Você se incluir como personagem The Boys. Eu ficaria muito feliz se eu fosse a galera que tá ali, o Seth Rogen, né? Foi uma galera que, de fato, curtiu fazer essa participação.
Então ela foi muito mais satírica mesmo, mas ainda assim serviu, né, nesse propósito de crítica dessa galera que é um monte de famoso, mas que eles em si não se suportam e só usam pra gastar dinheiro com droga e com todas essas coisas. E aí tem esse outro super-herói que também, né, que é um velocista. E aí tem logicamente ali uma piada com o Diddy, né, com todos os olhos de bebês que o Diddy usava pra fazer as peripécias horríveis que ele fazia com a galera nas festas. Então, foi uma parte um pouco mais humorística, mas eu acho que deu a profundidade principalmente pro próprio Soldier Boy, né? Porque em certo momento ali, a galera decide fazer um golpe contra o Homelander, vamos matar o Homelander. E de fato o Soldier Boy podia matar o Homelander ali se ele quisesse. Ele que nunca foi, né, amigão assim do Homelander de fato. E ao invés de ele matar o Homelander, ele decide, mano, não vou fazer isso com ele. Por quê? Eu quero entender mais ainda, mas é uma profundidade legal que deram pro Soldier Boy de, cara, eu não vou matar meu filho assim de bobeira, tá ligado? Ainda mais dessa forma covarde que a galera fez, né? De, pô, dopou ele com um sonífero e aí depois é só tirar o raio laser dele e matar, tá ligado? Então não. Então foi uma sequência muito cômica da galera sendo atropelada uns pelos outros e um monte de coisa acontecendo. E todos esses comediantes, e aí eu tenho que fugir, e aí ele vai, pega, bota ele na frente e é atropelado. Ele bota na frente e é atropelado. Então, logicamente, também muito aí tem o fanservice de botar ele junto com o irmão dele de Supernatural, né? Então, cara, que episódio legal, que episódio divertido. E que episódio, de fato, que senti que é um episódio de série e não só uma... Vamos fazer sátiras loucas aqui pra zoar todo mundo. Vamos realmente se importar com o personagem? Isso aqui, cara, o Soldier Boy, ele não gosta do Homelander? Não gosta, mas, cara, é filho dele. Ele não vai matar ele dessa forma covarde assim, sabe? Ele tem sentimentos ali por ele. Ele não é uma máquina de morte que só fala referência dos anos 80, fuma e quer matar todo mundo, sabe? Não, eu achei que foi muito legal. Teve consequências, né? A Firecracker, mãe, morreu. O Butcher parece agora, de fato, tá um pouquinho mais mole. O Soldier Boy e o Homelander se aproximaram. O Black Noir deu uma ideia importante pro Homelander e, de fato, criou uma inimizade maior com o The Deep. Eu achei um episódio legal e eu curti, mano. Foi um bom episódio de série. Agora eu quero saber a sua opinião, mano. Deixa aí nos comentários, por favor, o que você achou desse vídeo e o que você achou do episódio, né? Ultimamente a gente tem tido pouco comentário, hein, galera? Vamos comentar mais aí, isso também ajuda no engajamento, também ajuda num monte de coisa. Então comenta mais aí pra eu saber a tua opinião. Deixa o like no vídeo como eu pedi antes, esse é uma das coisas que mais ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. E se inscreve para você não perder os vídeos da semana que vem, tanto sobre The Boys, quanto sobre o outro assunto que a gente vai falar na quinta-feira, beleza? Então muito obrigado por assistir até aqui e conto com você na semana que vem para estar aqui de novo, mais uma semana comigo aqui, me acompanhando e acompanhando nossos assuntos. Viu, amigão? Tamo junto, velho. Valeu!